bem? Hoje nós vamos finalizar o assunto de Revolução Francesa com a terceira aula sobre o tema. Para isso, nós vamos fazer uma breve revisão. Então, o que nós vimos na última videoaula? Nós falamos sobre a Assembleia Nacional Constituinte, e dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, nós vimos o juramento do jogo da pela, quando o terceiro estado permanece no salão onde aconteciam as reuniões gerais, reivindicando o reconhecimento da nova Constituição, ou principalmente, na verdade, da Assembleia Nacional Constituinte, que era a Assembleia para formar uma nova Constituição. E do lado de fora a gente tinha a tomada da Bastilha, que era a prisão de presos políticos, presos que iam contra a monarquia absolutista, o lema de liberdade, igualdade e fraternidade e, finalmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai culminar também na Declaração dos Direitos Humanos, falando que todos os homens são iguais perante a lei. E aí a gente fez várias considerações ao longo da aula e até na atividade que eu deixei para vocês, de que todos são iguais, mas nem todos, Vamos pensar desta maneira. E falamos também da monarquia constitucional, que se dá após esse momento de levante da Revolução. Então, após esse momento, onde a Assembleia Nacional Constituinte consegue o reconhecimento da Constituição, porque, na verdade, o rei fica com medo. Ou ele reconhece, ou ele vai acabar sendo morto. Então, ele acaba fazendo o reconhecimento, não por concordar. E aí a gente começa uma monarquia constitucional, Então ainda existe um rei, mas esse rei é controlado por essa nova Constituição, que reorganiza a sociedade com divisão igualitária tributária, retira do poder real a intervenção direta na economia, dá maior liberdade à religião, mas desvincula por completo, a laicização por completo, e a organização política em judiciário, legislativo e executivo, nas três ordens de poder, visando assim não ter mais uma centralização tão exacerbada como existia antes. Então, vamos continuar com a monarquia constitucional. O que vai acontecer? Forças contra-revolucionárias que vão conspirar junto com Luís XVI vão tentar organizar um exército para retomar o poder, retomar o controle, vamos dizer assim. Essas forças contra-revolucionárias, elas vão ser formadas por nobres e monarcas. Na verdade, vai ser formado por pessoas que se sentem ameaçadas pela revolução. Então, outras monarquias absolutas, em outros locais da própria Europa, vão começar a temer, e ver essa revolução como um exemplo para as demais regiões onde existem monarquias absolutas, para que elas se tornem governos diferentes do que existia até então. Então, esse medo faz com que eles formulem essas forças contra-revolucionárias. E, na verdade, não dá muito certo, porque em 1791, o rei Luís XVI, que até então podia ficar no poder de uma forma simbólica, bem parecido com o que nós falamos no processo de Revolução Inglesa, o rei Luís XVI acaba sendo capturado e, na verdade, ele vai ser feito prisioneiro. Quando ele vai tentar fugir para encontrar as tropas contra-revolucionárias, ele acaba sendo preso e capturado. E o exército austro-prussiano invade a França, tenta retomar esse poder coligado ao rei Luís XVI, com medo dessa revolução chegar até o seu governo, E em 1792 vai acontecer a Batalha de Valmy. Então, essa batalha vai, consolidar a Revolução Francesa, porque os rebeldes, os revoltosos, vão ser aqueles que vão ganhar essa batalha e vão expulsar e derrotar os estrangeiros. Esse exército, essa batalha, ela vai ser liderada por Danton e Marat, e que eles vão convocar o povo a formar esse exército francês para lutar favorável à República. Então, consolida de vez a Revolução Francesa e finaliza de vez a monarquia, fazendo a transição por completo para uma república, Essa era a ideia.
E o que vai acontecer então? Eu vou ter a proclamação da República e uma convenção nacional. Então, em 22 de setembro de 1792, vai ser proclamada a República e vai haver uma convenção nacional que é sinônimo de Assembleia Constituinte, ou seja, eles vão reunir representantes para novamente discutir uma nova Constituição. Então, nós já estamos na terceira, quarta Constituição ao longo de todo o processo da Revolução, né? O que é muito comum no processo da Revolução Francesa. Uma vez que eu tenho essa mudança constante das lideranças, eu reorganizo o conjunto de regras de leis daquele lugar, né? E os jacobinos vão condenar Luís XVI à guilhotina, né? Os girondinos não concordam com essa atitude jacobina. Eles não concordam com a morte, né? Com condená-lo à guilhotina. E, na verdade, é nesse momento que a gente vai ter uma ruptura entre os grupos que lutavam juntos na Revolução Francesa. É nesse momento que a gente vai começar a diferenciar os tipos de burguesia e, na verdade, as crenças desse povo que até então estava lutando todo juntinho. Eu vou ter girondinos, que vai ser a alta burguesia e vai ter posições mais moderadas. Eu vou ter os jacobinos, que é a pequena e média burguesia, que vai ter posições mais radicais, né? E vai defender mais o interesse do povo. E a planície, que é a burguesia financeira, que na verdade ela vai mudar de posição conforme lhe é conveniente. Então a gente vai ter o conflito maior mesmo, bem focado entre girondinos e jacobinos. E para a próxima aula eu vou passar um trecho de um filme chamado Danton, e vocês vão inclusive fazer uma atividade, né, dentro do caderno virtual, sobre essa cena que eu vou passar em específico, que é um filme com Gerard Depardieu, que fala desse processo revolucionário do pós-Levante, então do processo onde você já tem a República. E os personagens principais, inclusive essa cena que eu vou utilizar para vocês, vai ser entre as duas lideranças principais de girondinos e jacobinos. Robespierre, líder jacobino, e Danton, o líder girondino, o mesmo Danton que eu acabei de falar que liderou o exército e expulsou as tropas contra-revolucionárias, expulsou os estrangeiros das terras francesas. Eles vão começar a discordar por completo. E um dos motivos que mais vai levar a essa discordância, vamos dizer assim, é a ditadura que os jacobinos, através do Robespierre, vão instaurar. Uma ditadura de terror, que vai realizar uma nova Constituição, agora sim a quarta Constituição, e vai criar dentro dessa Constituição 2 instituições bem representativas e significativas, que é o Comitê de Salvação Pública, que vai ter o controle do exército e administração, então eu vou ter um exército que vai cuidar dos bens daquele governo, e um tribunal revolucionário que vai vigiar, prender e punir toda e qualquer pessoa que vá contra os preceitos e as ideias do governo vigente. E esses traidores, na sua grande maioria, vão ser guilhotinados. Para vocês terem uma ideia, cerca de 40 a 50 mil pessoas morreram guilhotinadas na França no período da ditadura jacobina. E os girondinos, eles ficam completamente revoltados com relação a isso. A cena, inclusive, que vai ser o objeto da nossa atividade, ela vai mostrar a fala do Danton e do Robespierre e o conflito de interesses que vai começar a existir a partir de então. E depois desse período de ditadura jacobina, os girondinos, apoiados pela planície, vão conseguir retirar o Robespierre do poder. E quando eles fazem isso, eles condenam o Robespierre à forca. Então, à guilhotina. Então, olha que bizarro, né? Você luta porque é muito repressor, tá matando muitas pessoas, tá guilhotinando muita gente, e você dá como forma de castigo o mesmo que eles faziam, o mesmo que eles criticavam. Aí chegamos ao último período da Revolução Francesa, que é o governo do Diretório.
essa convenção, nova convenção nacional, então eu retiro os jacobinos do poder, convoco uma nova convenção nacional, onde eu vou ter os girondinos liderando e onde eu vou ter a 5ª Constituição, então uma nova Constituição para retirar aquele terror, aquele extremismo que foi trazido em grande medida pela ditadura jacobina. Essa convenção, essa república que vai surgir pós-convenção nacional, ela é chamada de governo do diretório, que ela vai ser formada por 5 membros eleitos pelo legislativo. Então eu vou usar aquelas 3 instâncias de poder que existem até hoje nos governos democráticos para eleger 5 pessoas que vão governar, né? E esse controle ele vai permanecer na burguesia. Esse é um outro ponto muito importante da Revolução Francesa. Eles usaram os camponeses, eles usaram o terceiro estado como um todo, dizendo que todos eles poderiam estar no poder e deveriam ter os mesmos direitos. Mas quando a burguesia efetivamente chega ao poder, ela não divide esse poder ao camponês. E pelo contrário, neste momento da Revolução, os camponeses e a França como um todo estavam extremamente insatisfeita com os governos oriundos do processo revolucionário. Inclusive, vão apoiar Napoleão Bonaparte, que é um militar muito prestigiado, um herói nacional, vamos dizer assim, entre aspas, porque reprimiu rebeliões contra o governo, e dentro desse período completo de instabilidade, a própria população que lutou tanto para que saísse do poder da monarquia, passou por uma ditadura na mão de quem foi esse revolucionário, desses revolucionários, e solicita uma nova forma absoluta de governo. E é aí que se tem o golpe 18 Brumário, que tem esse nome por conta do calendário do mês em que aconteceu, que é dividido por meses, os meses são divididos pelas estações do ano, e aí eles colocam no poder um dos maiores imperadores que a França já viu, num novo governo intitulado Consulado. Então, olha que coisa, você sai de um governo monarca absoluto, onde o terceiro estado não tem nenhum privilégio, não tem nenhum direito, você passa por esse governo para uma ditadura onde milhares de pessoas vão morrer guilhotinadas e você chega num império. É muito curioso como esse ciclo nas revoluções são muito constantes. A gente vai se deparar com isso, por exemplo, na Revolução Russa, que também vai ter um processo semelhante de sair de algo absoluto e chegar em outro algo absoluto, vamos dizer assim. Para finalizar, pensar um pouquinho no que foi e no que é revolução, né? Nós, na pré-história, o fogo é um elemento absurdo de revolução. Falamos disso no primeiro ano, quando vimos cenas do filme Guerra do Fogo, né? Onde ter fogo era sinônimo de ter tudo, né? Na França, a revolução teve como ferramenta a guilhotina. Então, ela queria igualdade, declarou isso, o seu lema tinha igualdade, mas era guilhotinava qualquer um que não concordasse com o seu processo revolucionário. E por fim, em 2012, a Primavera Árabe e todo o processo que teve de se libertar de ditadores naquela região do Oriente, através das redes sociais. Então a revolução sempre vai ter uma simbologia muito grande. O perigo e a gente vai falar muito disso quando estudarmos a Revolução Russa, é que a revolução ela acontece no momento do Levante, quando todos estavam unidos tomando a Bastilha. Ali era uma revolução. A partir do momento que eu tenho um governo instaurado, eu já não tenho mais a revolução. E muitas vezes eu tenho só a troca de papéis. Quem era oprimido passa a ser o opressor e vice-versa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau, até a próxima aula.